Bom dia, hoje é dia 17/12/21, nossa terceira aula de revisão aqui da disciplina, né, de avaliação. Hoje a gente vai falar sobre regulação econômica. Tá? Hoje a aula vai ser menos revisão de exercício, vai ser mais uma revisão de conteúdo, que a gente falou muito pouco de regulação. Tá? Lembrando que essa aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle, né? E no canal de YouTube do professor. Tá? E lembrando também que eu já fui no Moodle essa semana e alterei a data, né, para 21 de dezembro. Ok? Algum questionamento? Está muito barulho? Vocês estão escutando barulho aí ou não? Escuta um pouco, mas não chega a atrapalhar. Não chega a atrapalhar, que bom. Para mim está atrapalhando bastante, mas fazer o quê? Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre regulação. Tá? O que é essa tal de regulação? Tá? Para a gente entender a regulação, para a gente falar depois de agências regulatórias, para a gente falar de comissão de valores mobiliários, tudo isso que, né, gira em torno da regulação econômica, a gente tem que pensar em um contexto histórico, tá? Um contexto histórico. Bom, por que regular, primeiro? Por que regulação econômica, tá? A regulação é algo que vem ainda do século XIX, é algo que vem dos Estados Unidos, tá? E ela começa a ser pensada como política, né, chamada política regulatória, a partir do quê? A partir de uma concentração de mercado, tá? A partir de uma observação por parte dos agentes políticos, agentes sociais, né, de que o capitalismo americano estava sendo transformado, estava sendo modificado. Tá? O capitalismo americano estava numa fase de transformação. Bom, estou tentando aqui. O que está acontecendo? Só um pouquinho. Estou aparecendo para vocês o meu rosto? Sim. Sim ou não? Sim? Aparece Sim. a apresentação outra gravação, e a gente consegue vê-lo também. Tá, ótimo. Então, no século XIX, não sei se eu comentei para vocês, o século XIX é um século muito importante para o capitalismo, principalmente para o capitalismo americano. Tá? Então, a partir do século XIX, o que tu tem? Tu tem um contexto de crescimento econômico nos Estados Unidos muito significativo. Tá? E esse crescimento é impulsionado pelo mercado financeiro, esse crescimento é impulsionado pelo setor de petróleo, pelo aumento da produção de petróleo, aumento da produção de aço, tá? Na área da metalurgia, e pelo crescimento das ferrovias. Né? O sistema ferroviário, século XIX, é o século das ferrovias, né? Na Europa e, em particular, nos Estados Unidos. E as ferrovias eram privadas. Tá? Havia grandes ferrovias que ligavam norte e sul ali da região leste, depois rodovias que ligavam centros industriais como Boston, Nova York até Chicago, depois rodovias que avançaram mais lá para o oeste dos Estados Unidos, né? E havia uma disputa muito grande, né, desse mercado. Esse mercado era muito rentável, né? E a partir de um determinado momento, principalmente ali no final do século XIX, digamos assim, nos últimos 20, 30 anos do século XIX, o que aconteceu? Aconteceu uma
concentração de poder de grandes magnatas, de grandes capitalistas, né? E nas ferrovias não foi diferente, né? Houve fusão, houve compra, houve abuso de poder econômico, né? Houve uma série de situações que estavam prejudicando o bom funcionamento da economia, porque praticamente todo o escoamento da produção industrial americana se dava através das ferrovias. Bom, e o que acontece? Né? Começa a surgir a ideia de regular, né? A ideia de regulação econômica. Né? E começa a se formar uma teoria, os economistas, os administradores públicos, começam a justificar a regulação de um mercado capitalista, de uma economia capitalista. A partir do quê? A partir de algumas falhas de mercado, né? Chamadas falhas decorrentes de um mercado que deixa de ser concorrencial ou que não consegue ser eficiente porque apresenta essas falhas. Quais são essas falhas? Quais são as razões que justificam a regulação, né, de um mercado, né, a chamada regulação econômica, né? As razões são as mais variadas. Por exemplo, a presença de externalidades, né? Ou seja, alguns mercados, ao produzir um determinado bem, ou no ato de consumir esse bem, geram externalidades positivas e negativas. Na medida em que eu tenho externalidades positivas e negativas, o ótimo social, aquilo que a sociedade deseja, não é exatamente igual ao ótimo privado. Vou repetir. Na presença de externalidades, tem uma diferença entre o que a sociedade quer e o privado quer, né? O que eu quero, se eu fosse fumante, o que eu quero como fumante? Eu quero maximizar o meu bem-estar, né? Dentro da minha lógica de que o cigarro faz bem para mim, ok? O cigarro me dá prazer, o cigarro me dá utilidade. Né? A gente falou um pouquinho sobre o utilitarismo na aula passada. Né? Me dá satisfação, me dá benefícios. Tá? Mesmo sabendo, eventualmente, que o cigarro vai trazer malefícios no longo prazo. Né? Bom, mas, então eu vou maximizar de forma individual. Só que o cigarro gera externalidades, tá? Externalidades negativas no consumo. Ou seja, tem o fumante passivo, tem a precocidade do ingresso desse indivíduo, desse cidadão, no acesso a serviços de saúde, ok? Então, puxa, será que na presença dessas externalidades negativas não se justifica, por exemplo, uma regulação, uma ação regulatória do Estado no caso de drogas mais pesadas, né, como a maconha, a cocaína, LSD e outras drogas, sintéticas ou não, né? Será que não se justifica uma regulação, né? A proibição, por exemplo, do consumo de cigarro em determinados lugares, a proibição do consumo de cigarro para menores de 18 anos, né? A proibição de publicidade do cigarro, ou seja, uma infinidade de normas que determinam que são justificadas pela ideia de uma falha de mercado, chamada externalidades. Na presença de externalidades, o mercado não funciona legal, o mercado não atua de forma eficiente, né? O que os economistas chamam de eficiência de Pareto, né? Do matemático Vilfredo Pareto, italiano Vilfredo Pareto, que elaborou ali uma situação de ótima eficiência econômica através das trocas, através do comércio, através das relações comerciais e financeiras. Então, puxa, se não há eficiência, se o mercado não se mostra eficiente, a regulação se torna oportuna. Então, na presença de externalidades, sejam negativas, sejam positivas, sejam no consumo, seja na produção,
Tu pode ter externalidades positivas na produção, por exemplo. Pode ter na questão da reciclagem do alumínio. Tá? Ou seja, tu tem ali o alumínio, é um metal lá que tem impacto ambiental, a sua extração. Se tu reciclar, quanto maior for a reciclagem desse alumínio, né, maior é o benefício para a sociedade. Então, tu pode, através de uma correção de externalidade, nesse caso, uma externalidade positiva, estabelecer o ótimo social. O que é o ótimo social? O ótimo social, sei lá, é maximizar, otimizar a reciclagem de alumínio. Uma linguagem mais coloquial seria aumentar o máximo possível o percentual de reciclagem. Mas talvez não seja o ótimo privado. A empresa tem uma outra lógica. A empresa vai maximizar lucro observando sua estrutura de custo, vai maximizar lucro dentro do seu planejamento, dentro das suas regras, dentro de um determinado período de tempo, que pode ser diferente do ótimo social. Novamente, o Estado entra para regular. O Estado pode dar subsídios, o Estado pode dar vantagens fiscais, pode dar uma série de criar condições, né, diminuir a burocracia, estimular a entrada de novas empresas nesse setor, né, para garantir que o ótimo social se aproxime do ótimo privado. Então, lembrando, o que nós temos? Por que regular? Regular porque o mercado apresenta falhas. Uma dessas falhas é externalidades. Tem outras falhas, por exemplo, a questão da assimetria de informação. Né? Isso é um assunto até um pouquinho mais recente. Né? Externalidade é um assunto que foi discutido ao longo do século XX, né? Mas a assimetria ela surge, né? Um trabalho seminal lá de dois grandes economistas, Akerlof e Stiglitz, né? lá na década de 70, 80, algo bastante recente, já no final do século XX, né? Que ganha, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, né? Sobre mercados assimétricos. Né? O que são os mercados assimétricos? Mercados onde tu tem uma diferença de informação, tá? Uma diferença na qualidade, na quantidade de informação quando ocorre uma negociação, quando ocorre, por exemplo, uma negociação de compra e venda. Né? E quando eles ganharam o artigo, deu a eles o Prêmio Nobel de Economia, foi um artigo sobre mercado de carros usados. Tá? E eles começaram a debater nos Estados Unidos, o mercado de carros usados é muito... O mercado de carros usados nos Estados Unidos é muito forte, né? Muito presente, compra carros usados nos Estados Unidos relativamente barato, com preço de carros bons e baratos. Só que eles começaram a estudar o mercado de carros usados nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tem uma característica. Tem dois tipos de... Eles definem o carro usado em dois tipos. Né? O pitch, né? Que seria o pêssego, que é o carro bom, o carro usado bom, o carro usado de qualidade, e o limão, né? Que seria o carro usado de má qualidade. Tá? Só que nessa transação, nessa negociação entre comprador e vendedor do carro usado, o que vocês acham? Quem é que tem mais conhecimento? Quem é que tem mais informação sobre o carro? O comprador ou o vendedor? O Christian está fechado, né? Evidentemente, né, Christian? Vendedor. Que é o vendedor, né? É aquela história, né? Ninguém sabe o que você fez no verão passado, né, Christian? Vai saber, né? Vai saber o que tu fez com o carro, onde é que tu meteu esse carro, se foi fazer se passou o carro na beira da praia, entrou na areia, né? Algumas informações, evidentemente, tu consegue identificar, né? Se o carro foi revisado no período e tal, mas nem todas as informações elas são visíveis. Algumas são chamadas informações ocultas. Fala, Christian. Não, eu disse que tem a famosa maquiagem também. Algumas informações são ocultas, né? E aí, tem toda uma teoria, maravilhosa teoria da informação, né, do mercado assimétrico, tá? Que tu tem informação, tu tem um problema de seleção adversa, que é a informação oculta, que é o chamado problema pré-contratual, antes da assinatura do contrato.
e tu tem os problemas pós-contratuais, que são chamados de risco moral, moral hazard, tá? Em inglês, e adverse selection, ou seleção adversa. Então, tu tem antes do contrato, tu tem informações ocultas, e depois do contrato, tu tem comportamento, como é que se diz? Oportunístico. Comportamento oportunístico. Ou seja, tu tem que, e a partir daí, tu percebe que se tu não tiver regulação, seja privada ou pública, tu tem o quê? Tu tem um mercado ineficiente, vai ter um mercado que funciona de forma ineficiente, vai ter um mercado que funciona mal, tá? E aí tu pode novamente regular esse mercado. Por exemplo, no caso do problema de seleção adversa, de informação oculta, tu pode estabelecer, através das agências, já vamos avançando um pouco, né? Porque a agência reguladora é o fim dessa história toda que eu estou contando, ok? Mas as agências reguladoras, por exemplo, a ANS, como agência reguladora, ela estabelece regras, por exemplo, como prazo de carência, como sistema de copagamento, taxas moderadoras, cesta básica de bens e serviços em saúde, ou seja, o grau de cobertura que pode ser atendido por cada plano, ou seja, há uma regulação aí, justamente pela questão da assimetria de informação, né? De repente, na relação entre segurado e seguradora, a seguradora, que é o principal, né, e o segurado, que é o agente, aí tem a relação agente-principal, como uma teoria que está dentro dessa teoria da assimetria de informação, né? As informações são ocultas, né? De repente, eu quero só fazer lá o seguro-saúde para fazer um bom pré-natal, para fazer uma cirurgia plástica, ou para uma coisa específica, findado esse período, findado esse meu objetivo, eu saio do contrato. Tá? Só que isso aí determina um mau funcionamento do mercado. O mercado é um mercado coletivo, tá? Onde tu tem uma relação de dependência entre os segurados. Tá? Tu tem uma desproporção entre saudáveis e não saudáveis no mercado de plano de saúde, por exemplo, tá? Tu tem praticamente a inviabilidade de funcionamento desse mercado. Se tu aumenta muito a proporção de não saudáveis em relação a saudáveis, o valor do seguro vai se tornar muito alto, expulsando os saudáveis e deixando só os não saudáveis. Eu não estou entrando aqui numa questão de justiça, né, do que é correto ou não, pessoal. Por favor, cada um avalie, né, de acordo com a sua cabeça. Eu estou só falando da teoria, ok? Então, o que acontece? Né? Isso estabelece, por exemplo, uma diferenciação por tipo por idade, por exemplo. Né? As pessoas mais velhas pagam mais, e tem uma lógica nisso, né? Porque, na média, elas vão demandar mais bens e serviços em saúde. Tá? Isso, imagina se um jovem de 18 anos fosse fazer um plano de seguro, né, um plano de saúde, e pagasse o mesmo para o Ricardo, que tem mais de 50 anos. Não tem muito sentido. Tá? O Ricardo demanda muito mais, né, serviço de saúde na idade dele do que um jovem de 18 anos. Tá? Então, essa assimetria de informação, por exemplo, explica porque na maior parte tu vai lá antigamente, eu não sei se ainda tem o Big da Sertori, ali o leilão de carros usados da Sertori, sábado de manhã, ainda tem, pessoal? Alguém conhece? Alguém já foi? Tem, professor, tem sim. O que acontece nesse mercado é o seguinte: como tu tem uma assimetria de informação, como tu tem uma desigualdade informacional entre comprador e vendedor, o que vai acontecer? Na maior parte das vezes, tu vai nesse mercado comprar e o preço e o carro que tu vai encontrar não é um pêssego, é um limão. Tá? Ou seja, é um mau carro, um carro de baixa qualidade. Por quê? Né? Novamente tem uma explicação. Como tu tem uma informação oculta, quando tu não tem a visibilidade completa do que o carro fez no verão passado, como eu brinco, né? Nós temos a seguinte situação. A pessoa que tem um bom carro, né, que sabe que o carro é de boa qualidade, que o carro, né, que ele cuidou, botou na garagem, evitou ferrugem, fez as revisões direitinho, botava a capa no carro para que não tivesse mancha,
seja, não fumava dentro do carro, sei lá, uma infinita de situações possíveis na relação entre cuidar e não cuidar do carro. Né? Essa pessoa vai para o mercado lá do Big da Sertório e tu tem um chamado que a gente chama aqui no Brasil de preço FIPE, que nada mais é do que um preço médio lá da marca, do ano, da potência, do carro, assim por diante, não é isso? E os carros, tanto de baixa qualidade quanto de alta qualidade, eles têm e aí entra a questão de estatística, variância, desvio padrão em relação a esse preço FIPE muito pequeno, um pouco mais, um pouco menos, mas no geral, né, eles estão muito próximos do preço FIPE. O cara que tem um carro de baixa qualidade e sabe disso, quer vender um carro de baixa qualidade, puxa, o preço FIPE para ele é uma maravilha, né? Mesmo que seja um pouco abaixo do preço FIPE, ainda é uma maravilha. Já o outro lá que cuidou, que teve todo, né, o zelo pelo carro ao longo enquanto teve a sua propriedade, para ele, o preço FIPE, ou mesmo um preço um pouquinho acima do FIPE, é insuficiente para vender, né, para que ele se sinta satisfeito nessa relação de compra e venda. O que acontece? Né? O carro de baixa qualidade expulsa o carro de alta qualidade. Tá? Então, isso explica porque a maior parte dos carros vendidos no mercado de automóveis usados são carros de baixa qualidade. O carro de alta qualidade vai para onde? Ele vai dar para o filho, ele vai vender para o vizinho que conhece, né, a história, a trajetória, conhece tudo aquilo a respeito do cara que está vendendo o carro. Confia naquela informação que ele está dizendo. Agora, o cara lá no Big, não, o cara não tem informação nenhuma. Aí tu tem toda uma teoria da reputação, né? Tu tem a criação de... Aí as empresas começam, tanto o mercado privado, que tu tem a regulação do público, que a gente está falando, mas também o próprio mercado privado começa também, de certa forma, a diminuir, buscar a diminuição da simetria de informação. Por exemplo, reputação, certificação, sinalização, desde que ela seja crível, né? Desde que ela seja confiável, ok? Padronização, McDonald's, Burger King, Renner. Reputação, empresas que têm grande reputação no mercado, como, sei lá, na área de prestação de qualidade de serviços aéreos, como a própria Qatar, a Emirates, né? A Lufthansa, na questão da segurança, reputação na segurança veicular, como a Volvo, né? Que tem toda uma história de desenvolvimento de cintos de segurança, airbags, assim por diante. Então, isso já não é regulação pública, tá? Isso é regulação do próprio mercado. A certificação, quando a gente vai ali na Expo Inter, por exemplo, aí tu tem todo o histórico genético, né? Tu toda a origem do boi reprodutor, da vaca leiteira e da ovelha que produz lã e assim por diante, ok? Tu tem a questão dos ISO, né? Ambiental, ISO não sei o que e tal. Tem uma certificação. Aquilo ali é uma redução da desigualdade informacional para diminuir a simetria de informação e estabelecer o melhor funcionamento do mercado. Mas, né, tu também tem o setor público, né, as agências reguladoras, que podem, como eu falei aqui, no mercado de plano de saúde, tu pode aí no mercado de seguro de vida, né, em vários mercados, né, por exemplo, no mercado de automóveis, voltando para o privado aqui, tu tem o sistema de franquias. O que é o sistema de franquias? Basicamente é um mecanismo de incentivo para tu não usar, né, para tu ter uma direção defensiva, tá? Para tu ter uma direção cuidadosa e não demandar serviços automobilísticos, serviços de conserto do carro. Então, novamente, tu tem aí outra falha de mercado. Eu poderia ficar falando 2 horas sobre sistemas de assimetria. O mercado é um assunto maravilhoso, a simetria de informação. Tá? Só que não dá para... Tá? A gente está com uma aula meio reduzida aqui hoje. Então, o que tu tem? Tu tem uma segunda falha de mercado. Tu tem problemas de assimetria de informação, tu tem problemas de externalidades, tá? Isso
dentro de um mercado capitalista, dentro de um sistema capitalista. Continuando, ó, qual é um terceiro problema de falha de mercado aqui, ó, Jair, que já tem algumas questões aqui que vai ajudar vocês. Ó. A questão, ó, tá vendo aqui? Ó, externalidades negativas, positivas, eu falei, informação incompleta aqui, ó, assimetria de informação. Monopólio natural. O que é o tal dos monopólios naturais? Né? Monopólios naturais são o que justifica, por exemplo, a existência de uma única empresa, seja de pública ou privada. Por exemplo, por que só o DEMAI oferta serviços de água, né, de fornecimento de água, de recolhimento da água suja, fornecimento de água potável, assim por diante? Porque tu tem dentro da economia aquele conceito de monopólio natural. O que é um monopólio natural? Monopólio natural é quando tu tem ganhos de escalas que reduzem o custo médio de produção. Entra, né, uma teoria chamada teoria microeconômica, que vai estudar toda a questão do que é o custo médio, como é que ele é reduzido, esse custo médio. Mas, em tese, é o seguinte: se tiver uma única empresa ofertando serviço, seja ela pública, como o DEMAI, seja ela privada, como é a Equatorial, né, que foi a Equatorial CE, que antigamente era CE, né, a lógica é a mesma. A lógica é a ideia do monopólio natural. O que é o monopólio natural? É uma única empresa, ela é mais eficiente do que se eu trabalhar com várias empresas. Okay? Então, por quê? Porque na medida que eu tenho uma única empresa atuando no mercado, eu tenho chamados ganhos de escala, né? Ganhos de economias de escala, que nada mais é do que trabalhar com uma escala de produção mais alta. Na medida que eu trabalho com uma escala de produção mais alta, o custo fixo, que é uma parte importante da formação de custo, da formação do preço do produto, ele se dilui, ele fica cada vez menos relevante, não do ponto de vista da sua magnitude, porque aí não se altera, custo fixo é custo fixo, mas do ponto de vista de apropriação daquele custo fixo para cada bem, para cada serviço que eu oferto, a participação dele fica menor, é chamado custo fixo médio. Não quero entrar nesses detalhes, porque isso é microeconomia pura, ok? Mas tu tem uma redução do custo fixo médio, ou seja, tu tem um custo fixo de 1.000 e tu oferta 10 produtos, cada produto vai se apropriar de R$100 desse custo fixo. É claro isso? Se eu produzir, se eu tiver esse mesmo custo fixo de 1.000, mas em vez de ofertar 10 produtos ou 10 serviços, ofertar 100 serviços, a apropriação desse custo fixo, o custo fixo continua sendo 1.000, o valor continua o mesmo, mas o quanto que ele representa na formação do preço, na definição do preço de cada serviço ou de cada produto vai ser menor. Entenderam ou não? Isso aí, né, justifica a existência dos monopólios naturais. Sabe? O que é um monopólio natural? Né? Monopólio natural é justamente seja ele ofertado, seja esse serviço, seja esse produto ofertado pela esfera pública ou através de delegação, né, por parte do setor privado, né, por concessão ou por permissão, né, tu tem o quê? Tu tem uma justificativa a partir de uma melhor eficiência, né, na gestão daquele serviço, daquele produto e, consequentemente, uma redução do seu custo. Ficou claro o que é o monopólio natural? Sim ou não? Observe o seguinte, tudo isso que eu estou falando, pessoal, justifica o quê? Política regulatória. A gente falou nesse curso política cambial, falamos de política monetária, falamos de política tributária e agora eu estou falando um pouquinho sobre política regulatória. Tá? Sobre política regulatória. Então, já falei sobre externalidades, tá? Problema das externalidades que determinam o mau funcionamento do livre mercado, tá? De uma economia capitalista de livre mercado.
Falei do problema da assimetria de informação, que também explicam o mau funcionamento do mercado, né? E a necessidade de criar mecanismos. Alguns deles são criados pelo próprio mercado, outros são criados através da regulação, da norma, né? Por exemplo, as agências reguladoras estabelecem regras, estabelecem condições para a operação, a Anvisa, por exemplo, né? A Agência de Vigilância Sanitária, a ANEEL, e por aí vai, né? Uma série de outras agências reguladoras. E eu falei de monopólio natural, né? Monopólio natural é o que justifica, muitas vezes, que tem um monopólio público, como o DEMAI, ou um monopólio privado, como a CE Equatorial. Bom, e agora vamos para o quarto ali, que seria, porque estou pegando aqui, seria a questão de bens públicos, tá? Bens públicos. Bens públicos é basicamente o quê? Bens públicos é a ideia de que alguns bens apresentam características que dificultam que o sistema de preço, o sistema de mercado, funcione adequadamente. Por exemplo, tá? Eles são indivisíveis, o custo marginal, né, é desprezível, né, o custo marginal por usuário, é difícil a determinação de um preço, não existe rivalidade no consumo, tá? O princípio da exclusão econômica, ele muitas vezes ou não é aplicável, ou é muito difícil a sua aplicação, tá? E isso determina que em algumas atividades, em alguns setores, a oferta de bens e serviços deva ser dada pelo setor público e não pelo setor privado. É melhor que seja ofertada pelo público do que pelo privado. Porque, dadas essas características de indivisibilidade, de não exclusão, de não rivalidade, uma série de questões aí associadas a características econômicas, né, dificultam que um produto um serviço seja ofertado pelo privado. Evidentemente, por exemplo, uma cerveja, uma garrafa de cerveja, um latão de cerveja, uma barra de chocolate, mas tu tem rivalidade no consumo, o princípio da exclusão através do sistema de preços se aplica, a divisibilidade existe, né? O custo marginal de produção é positivo, ou seja, tem todas as características de um bem privado. Agora, vou dar um exemplo para vocês, né? O sinal de rádio, o sinal de televisão aberta. Tá? Puxa, eu estou aqui assistindo, agora vou assistir ao meio-dia lá o jogo lá do Marrocos e da Croácia, o terceiro e quarto lugar lá. Puxa, é um sinal, né? Se eu assistir pela Globo, eu vou ter um sinal de TV aberta. O fato de eu estar assistindo esse jogo impede que vocês assistam o jogo? O sinal está aqui, está no ar, né? Não sou técnico em eletrônica, em eletricidade, mas o sinal está aqui, né? Consequentemente, o sinal está aberto, ou seja, não há o problema de rivalidade do consumo. É muito difícil a exclusão, tá, do consumidor a esse sinal. Talvez, né, criar por exemplo, nos presídios, né, tu cria ali um bloqueador de sinais. Já vou te dar a palavra, Silvio. Tá bom. Oi? Tá bem? Tu não tem divisibilidade, o princípio da exclusão não se aplica, o custo marginal por indivíduo a mais assistindo o jogo com aquele sinal é praticamente desprezível, não tem custo adicional nenhum. Né? Tem todas as características de um serviço privado. Seria muito difícil o mercado determinar um preço por esse serviço. Tá? Então, o que acontece? É muito mais lógico, tá? Esse bem ser um bem ou serviço. Quando eu falo bem, eu estou falando dos dois, tá? Subentende-se os dois. Muito mais lógico ele ser ofertado pela esfera pública do que pela esfera privada. Eu vou dar outros exemplos. Um parque como a Redenção, o Parcão, Marinha do Brasil. Que mais que eu posso pensar aí? Uma via pública é outro exemplo, né?
de bem público. Aí tem uma diferenciação entre o que chama de bem público puro, bem público impuro, né? Tem os chamados problemas de congestionamento, no caso de uma via urbana, no caso de uma rodovia, até se justifica, por exemplo, a cobrança de uma tarifa de pedágio a partir do princípio da aplicação do princípio da exclusão. Mas isso aqui também avança. Mas, em geral, então, também exige, o que também justifica a não participação do Estado, a regulação a ação do Estado como agente regulatório, como poder regulatório, é justamente alguns bens e serviços terem características públicas. Fala, Silvio. O professor falou a respeito da transmissão do jogo em TV aberta. Sim, eu entendo o exemplo da TV aberta, mas, por exemplo, como é que fica, então, a questão da emissora de TV? Porque existe uma competição entre elas, no sentido, porque seria mais aberto se todas pudessem transmitir. Bom, aí tem uma questão. A televisão que eu vou assistir é um mercado não regulado, ok? Televisão, acho que eu vou dar uma olhada aqui, eu acho que é LG, The Life is Good, né? A vida é boa, né? LG significa The Life is Good, tá? Essa aí não, essa atua no mercado não regulado, no mercado privado, tem todas as características de um bem privado, né? De visibilidade, rivalidade no consumo, aplica-se o princípio da exclusão, o custo marginal por televisão produzida é positivo. Bem, a questão da Globo, da Bandeirantes, do SBT e por aí vai, eles têm uma concessão, né? Eles têm o direito de uso desse sinal. É como, por exemplo, como, por exemplo, no caso da telefonia. Eu tenho, claro, sei lá, pode ter TIM, pode ter Oi, pode ter Vivo, né? Mas o sinal da telefonia, chamadas bandas, né? Tem lá na telefonia, e o mesmo caso, o sinal é um bem ou um serviço de características públicas, que é concedido, que é delegado, né, através de delegação, para que essas empresas privadas possam efetuar, né, possam atuar no mercado ofertando seus serviços, né? Mas o sinal em si, ele é um serviço, como eu falei, de características públicas, que é concedido para um ente privado para ofertar, né, a sua programação, a sua grade. Mas do mesmo jeito, poderia ter só a televisão pública, né? Poderia ter só canais públicos e não ter esse regime de concessão. Entendeu ou não, Silvio? Não, eu entendi, só que... eu entendi. É que, na verdade, nesse aspecto também não deixa de ter um sistema regulatório, porque a concessão, apesar de todas terem concessão, a concessão é regulada. Sim, né? Eu vou entrar na parte legal, né? Na parte jurídica aí, tu tem, né, 3 formas de delegação, né? Tu tem a concessão, tu tem a permissão e tu tem o ato discricionário, né? O ato administrativo, que é um ato mais precário, né? Que não ocorre mediante contrato administrativo. Olha, não sou advogado aqui, os advogados me ajudem, por favor, tá? Que é a autorização, né? Por exemplo, autorizo o Ricardo, autorizo o Silvio, autorizo o Christian, autorizo o Hernani a colocar uma banquinha de jornal no passeio público, né? Isso pode ocorrer via ato administrativo, né? Que é uma relação mais precária entre o privado e o público, né? No caso das concessões, né? Tu tem aí todo um arcabouço legal, aí só pode estabelecer essa concessão mediante contrato administrativo, né, a modalidade de licitação exclusiva, que é concorrência, tem valor, uma série de questões legais aí que envolvem essa relação entre Estado e poder e os agentes privados, ok? E a permissão também é contrato administrativo, mas ela tem
uma diferença ali na questão tu tem dependendo do valor, tu tem a possibilidade do uso de outras modalidades de licitação, no caso dos permissionários, né? Que mais? Tem mais algumas questões aí específicas, né? Que são que diferenciam exatamente o que é uma concessão de o valor, o prazo, assim, por exemplo, permissionário, por exemplo, a linha permissionária, a empresa que presta o serviço de ônibus, né? Por exemplo, Centro Histórico até, sei lá, Petrópolis, é uma empresa privada, ok? É uma permissão, ela tem permissão. Agora, a linha em si, o itinerário, é um serviço de características públicas. Ele é indivisível, lá o itinerário, o trajeto que vai levar lá do centro de Porto Alegre até lá o Alto Petrópolis, que tem que indivisibilidade, tem custo marginal desprezível por veículo utilizado. O princípio da exclusão não é praticado. Estou falando do itinerário, estou falando do ônibus em si, né? do uso do serviço. Então, a permissionária ela tem a permissão do uso dessa linha, desse itinerário, que tem todas as características de um bem/serviço público. Ok? Ok, professor. Obrigado. É complexo, eu sei disso. É complexo, né, Silvio? Tem muita coisa aí. Porque, na verdade, eu costumo dizer que as coisas são muito híbridas também, né? No sentido de que se mistura muito essa questão do público com o privado, né? Sim, isso aí não é matemática, né? O que a gente está falando não é matemática. Né? Por exemplo, né? Tem alguns bens privados que têm toda a característica de um bem privado, que em nenhum momento poderia ser, demandaria o setor público de ofertar, mas a sociedade delega ao setor público a oferta desse bem ou serviço, porque considera muito meritório. Né? Por exemplo, a merenda escolar, a vacina, né? Por que a vacina é gratuita? Não tem sentido nenhum a vacina ser gratuita, do ponto de vista teórico falando, né? Porque é divisível, o princípio da exclusão é praticável, existe rivalidade no consumo, o custo marginal por vacina produzida é positivo, ou seja, o mercado de vacinas funcionaria perfeitamente bem não regulado. Só que tem um problema do quê? Tem um problema do mérito, né? Do mérito, o consumo, o uso em larga escala da vacina, né? Das mais variadas vacinas, principalmente as mais importantes, Covid, a vacina para a influenza, a vacina para as mulheres, o HPV, a vacina para a polio, assim por diante. Embora, desculpe, HPV é tanto homem quanto mulher. Né? Todas essas vacinas a sociedade considera como relevante. Ou seja, mesmo apresentando todas as características de um bem privado, a sociedade diz para o Estado o seguinte: opa, não, tudo bem. Mas tem um probleminha no momento que eu determino que o privado vá ofertar essas vacinas. O princípio da exclusão. O princípio da exclusão vai determinar, a possibilidade de exclusão, tá, vai determinar um preço. No momento que eu estabeleço um preço por uma vacina, eu retiro uma parcela das pessoas que consomem. Então, a sociedade diz para o Estado o seguinte: opa, aqui não. Aqui tu vai, mesmo a gente sabendo que tem todas as características de um bem privado, ele vai ser tratado como se bem público fosse. Entendeu? Sim. É basicamente isso, né? Tanto é assim, tu que é enfermeiro, né, Silvio? Sim. Tu é que sabe muito bem que tem vacinas no setor privado que inclusive não são ofertadas no SUS, né? Por exemplo, acho que alguns, não sei se é a hepatite B ou a hepatite C, qual das duas é ofertada pelo SUS? Me ajuda? A do SUS é a hepatite B. E a C não é ofertada, teria que fazer no privado. É privado, Né? Vamos dar outro exemplo, HPV, até bem pouco tempo atrás era só no privado, não era, Silvio? Não, o HPV ele era liberado para o público feminino e depois foi para o público masculino até 25 anos. Mas, por exemplo,
Se uma pessoa, um homem com mais de 25 quiser fazer o HPV, tem que fazer no privado. Então, tu observa o seguinte, né? Novamente, aí entra uma questão de regulação, né? Ou seja, o Estado está normatizando, o Estado está regulando aí os mercados. Observe que eu fiz todo esse preâmbulo, nem comecei a falar das questões propriamente ditas, que regular, pessoal, regular tem toda uma origem aí, que eu comecei na aula falando lá do século XIX nos Estados Unidos, né? Aí que tem... E há grandes brigas judiciais lá na época, inclusive presidentes americanos que compraram briga com mega empresários americanos, JP Morgan, Rockefeller, qual é o outro, o próprio Henry Ford, né? Por quê? Porque se percebeu que essa concentração que é próprio da dinâmica capitalista, né, gerava distorções e mau funcionamento do mercado. Okay? Monopólios, né? Os monopólios privados, né, permitem o abuso de poder, permitem uma relação desigual, uma relação desequilibrada entre ofertante e demandante. Tá? Basicamente, são essas as razões que justificam a intervenção do Estado e, por consequente, a regulação econômica. É claro que, à medida que foram avançando as teorias de regulação econômica, né, surgem, né, a teoria agente principal, depois surgem outras teorias, né, e lá na década de 70 surgem as agências regulatórias, né, nada mais são do que uma nova forma de relação entre Estado, né, e setor privado, né, o Estado delegando, né, ao poder, às empresas privadas, né, a prestação de bens e serviços de características públicas. Ok? Alguma pergunta ou podemos ir para as questões? Algum questionamento, alguma colocação? Estão entendendo o contexto que o professor colocou? Ô, professor, só uma observação. Eu me enganei aqui, eu fui revisar. Não tem vacina contra hepatite C. É hepatite A, tá? Que tem a vacina, e essa sim é ofertada pelo SUS, e a hepatite B que é privada. Eu estou lembrando disso, viu? Já faz uns 4, 5 anos atrás eu estava com gordura no fígado, e aí eu fui no médico, o médico disse, olha, vamos fazer o seguinte, Ricardo, tem uma que é ofertada pelo SUS, tu vai lá no SUS e faz. E a outra é ofertada pelo privado, tu vai lá no privado e faz. A hepatite A é SUS e a hepatite B é privado. E a C não tem vacina, não vacina. É só tratamento. Nada como um enfermeiro na sala, né, para a gente tirar dúvidas, né? Obrigado, Silvio. Valeu. Nada, professor. Tá. Então, aqui, dito isso, a B é pública. Estela, tomei ontem. É isso aí, Estela. Grande guria. Então, aqui, no 4, o que tu tem aqui? Qual o papel do Conselho Monetário Nacional, né, pessoal? O Conselho Monetário Nacional, pessoal, tá? É um órgão importante aí do Estado, tá? Ele compreende a regulação, fiscalização, é um órgão de regulação e fiscalização de todo o sistema financeiro nacional, tá? Dentro do Conselho Monetário Nacional está o Bacen, que é o Banco Central. Dentro do Conselho Monetário Nacional está a Comissão de Valores Mobiliários, né, CVM. Tá? Dentro do Conselho Monetário está a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, tem a setor de a Previdência Complementar, a Secretaria de Previdência, ou seja, há uma série de órgãos normativos, regulatórios, né, que fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Né? Então, instituições financeiras, as mais variadas, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, sociedade de crédito, tipos financeiras, né? Tá tudo inserido dentro do Conselho Monetário Nacional.
ok? Vocês deem uma olhada, não vou também ficar falando, agência de fomento, que mais, sociedade, eu falei agora, né, financeira, né, sociedade de crédito, financiamento, investimento, companhias hipotecárias, os bancos múltiplos também, a própria Caixa Econômica Federal, né, que não é exatamente um banco comercial, né, cooperativas de crédito, tudo isso está dentro aí, são regulados, normatizados, fiscalizados pelo Conselho Monetário Nacional. Claro que cada órgão desses, né, executa, dentro do Conselho Monetário Nacional, existem, né, órgãos específicos para executar cada setor. Por exemplo, tá, o Banco Central ele não é exatamente um órgão normativo. Tá? Já a Comissão de Valores Imobiliários é um órgão mais normativo. A Comissão de Valores Imobiliários ela regula, ela normatiza através de atos, não é ato administrativo, é instrução normativa, desculpe aí o pessoal do direito, tá? Não é ato, é a instrução normativa, regula o mercado de capitais. Então, por exemplo, o que faz o mercado de capitais? Né? A questão das ações, seja no mercado primário, no mercado secundário, né? Mercado primário de ações é a emissão de novas ações, é a subscrição de novas ações. O mercado secundário é a negociação das ações já existentes no mercado. Debêntures, né? Também, né? Regula, fiscaliza, né? A questão do mercado de debêntures, das cotas de fundos de investimento. Né? Basicamente, é esse o papel da CVM. Né? É um órgão muito importante, é um órgão normativo, que tem esse papel de fiscalizar, né, a operação desses títulos, né, que não são títulos públicos, né, são títulos privados. Uma debênture é um título privado, uma ação é um título privado, né, uma cota de investimento, né, um fundo de investimento também é um título privado. Já o Banco Central não. O Banco Central é basicamente, a função do Banco Central é zelar pela estabilidade monetária, né? Zelar pela moeda, né? pelo valor da moeda, fiscalizar, auditar, né? as instituições financeiras, né? Bancos comerciais, as financeiras, né? Os bancos de investimento, né? Sociedades de crédito, crédito agrícola, crédito imobiliário. Tá? Basicamente, esse é o papel do Banco Central. Ok? Respondido? Algum questionamento? Tranquilo ou não? Isso aqui é fácil, não vou... Atribuições também, é só dar uma olhada. Acho que é 4.1, está respondido. Quem é que lê a 4.2 para mim, que eu estou cansando aqui? Posso ler, professor? Oi, vai lá. O Banco Central do Brasil, Bacen, tem, entre suas responsabilidades, a emitir papel moeda, fiscalizar e controlar os intermediários financeiros, supervisionar a compensação de cheques. B, atuar como banco do governo federal e renegociar a dívida externa brasileira. C, aceitar depósitos, conceder empréstimos ao público e controlar os meios de pagamento do país. D, executar as políticas monetária e fiscal do país. E, formular a política monetária e cambial do país. E aí, o que responderam nessa aí? Para mim é A. Todo mundo concorda que é A? Sim. Sim. Concordo. Supervisionar a compensação de cheques faz parte do Banco Central? Emitir papel moeda? Deem uma olhada aí, revisem que não é bem isso o papel do Banco Central. Tá? A segunda, atuar como banco do governo e renegociar a dívida externa? Também não. Não. Aceitar depósitos, conceder empréstimo ao público? Não, né? Evidentemente que não. Executar política fiscal? Também não.
Tá? A questão, para mim, a questão certa é a alternativa E. Alguém quer questionar a colocação do professor? Fica à disposição. Sim, professor. Eu busquei as referências na página do Banco Central e como atribuições lá aparece emitir papel moeda, fiscalizar as instituições. Compensação de cheque aparece, não é o Banco do Brasil que faz como sistema de compensação de cheque? Aí que está. Eu até coloquei aqui na minha resposta, entre parênteses, regular, porque aparece a regulação do sistema de compensação pelo Banco Central. Então, essa seria só a dúvida que eu fiquei. E por isso eu marquei a alternativa A. Não, perfeito, porque assim, a questão da supervisão é dúbia mesmo, mas a questão da supervisão, eu sempre, na minha visão, pode ser que eu esteja errado, né, a compensação de cheques é uma atribuição do Banco do Brasil, né? Tanto é que tu tem por exemplo, aqui em Porto Alegre, tinha antigamente chamado SESEC, hoje em dia quase ninguém mais trabalha com cheque, né? Mas tu tinha toda uma estrutura física, administrativa, né? Capitaneada pelo Banco do Brasil para compensação de cheques. Se lembram disso ou não? Fala, Lisandro, pode falar. Eu havia encontrado essa mesma explicação, esse mesmo conceito que o Christian comentou, e eu acho que o ponto talvez aqui seja a supervisão da compensação dos cheques, né? Diferente de realizar, ele não realiza. O que está posto nesse texto é que não é que ele realiza, verbo é que ele supervisiona. E a emissão do papel moeda também aparece, né? Foi essa questão que me chamou a atenção nesse sentido. Não tem problema, não tem problema. Vamos corrigir ali, então. É por isso que tem as aulas aqui para fazer essa correção. Só que a última não está errada também, né? Onde é que está aqui? O Banco Central é responsável pela formulação da política econômica e pela... Professor Ricardo. Fala. Bom dia, primeiramente. Quem formula a política monetária e cambial do país não é o Ministério da Fazenda e o Banco Central executa parte dela, pelo menos? Aí é que está. O Banco Central, hoje em dia, ele, através de uma lei de 21, é recente, né, ele tem mais autonomia, né? Tanto a questão, por exemplo, da determinação do presidente do Banco Central, né? Agora vai ter um novo governo e não necessariamente vai ter um novo presidente do Banco Central. Vai ter houve uma modificação quanto a isso. Especificamente, política monetária compete ao Banco Central. Por que compete ao Banco Central? Você lembra que a gente falou de recolhimento compulsório, política de redesconto, operações de open market, né? Quem realmente executa essa política monetária é o Banco Central. E agora, com a autonomia que ele tem, essa execução aí digamos assim, mais independente, né, do ministro da Economia, do Ministério, né, ligado a essas áreas de política econômica. Ok, obrigado. Respondido ou não? Com certeza. Tá ali, o Cristian. O Conselho Monetário Nacional é o órgão, está ali no chat, ó. O Conselho é o órgão superior do sistema financeiro e tem a responsabilidade de formular a política de moeda e do crédito, objetivando a estabilidade. Sim, mas aí, Cristian, tudo bem, concordo contigo. Só que o Conselho Monetário Nacional é um órgão geral, tá? Nesse sentido que eu estou falando. Subordinado dentro do Conselho Monetário Nacional, tu tem, por exemplo, tá, o CVM, tá? Dentro do Conselho Monetário Nacional, tu tem o Banco Central, tá? Dentro do Conselho Monetário Nacional, tu tem a Previdência Complementar. Dentro do Conselho Monetário Nacional, tu tem o mercado de seguro privado. Ou seja, não está errado dizer isso, mas entre esses vários órgãos, Bacen, CVM,
Superintendência de Seguros Privados, Previdência Complementar, quem executa a política monetária é o Banco Central. Quem fiscaliza as operações do mercado de capitais, debêntures, fundos de cotas de investimentos, ações, é a Comissão de Valores Imobiliários. Agora, claro, o CMN, como abarca tudo isso, também responde por. Oi? Então, tem duas respostas mais ou menos certas, tem que ser anulada. Vamos lá, qual é a questão aí? Vamos lá, me ajuda aí. O senhor falou em executar a política monetária como Banco Central, mas a alternativa aí fala em formular a política monetária. Não, Christian, na verdade, o professor não está pedindo nessa questão, não sei, para sinalizar uma única. Eu acho que pode ser, na verdade, colocar essas duas respostas. Sim, cara, olha, como eu falei para vocês, isso aqui não é concurso, né? Isso aqui não é... a gente está aprendendo aqui, né? Eu estou tentando passar para vocês as questões mais relevantes. A gente pode, para deixar só a A certa, tá? A gente bota aqui, ó, formular a política em vez de monetária, aqui a gente bota orçamentária. Nenhuma dúvida que não é responsabilidade do Banco Central formular a política orçamentária, ok? Então, a A é a correta. Fica A como correto, tá? Mas fique claro, tá? Como eu falei para vocês, o Conselho Monetário Nacional é o órgão geral. Depois tem setores específicos, como o Bacen, como a CVM, que atuam sobre mercados, sobre setores, sobre áreas específicas do sistema financeiro nacional. Então, na questão monetária, não vai ser o CVM, não vai ser o setor de seguros privados, vai ser especificamente o Banco Central. O Banco Central tem essas duas funções básicas, tá? Que é zelar pela estabilidade e executar, formular, né? O verbo muda um pouco, mas executar a política monetária, né? Executar a política de controle de oferta e demanda de moeda. Ok? Tudo bem, pessoal? Próximo, quem é que lê para nós? Silvio, lê para nós. Analise as seguintes afirmativas sobre a importância e os objetivos da regulação e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. A necessidade de um sistema regulador eficiente é fundamental à medida que o processo de privatização chega à prestação dos chamados serviços de utilidade pública. Estes constituem o foco de atuação da regulação estatal. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Alguma dúvida quanto a essa? Não. Próximo. A diferenciação entre poder concedente e poder regulador é importante, porque eles não podem, em nenhuma circunstância, ser exercidos conjuntamente. O primeiro é o titular da obrigação da prestação do serviço. O segundo é responsável pelo planejamento. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. O que está errado aí? O segundo não é responsável pelo planejamento, mas pela fiscalização e regulação. Exatamente, perfeito. Não é responsável pelo planejamento. Tu tem o poder concedente, por exemplo. Eu sou funcionário do DAE. Tá? O DAE tem a responsabilidade lá, tem patrimônio, né? Que são as rodovias estaduais. Aí ele é que vai definir ou não se concede a iniciativa privada a exploração de uma rodovia estadual. Tá? E tu tem o poder regulador lá, que é
que é a agência reguladora, no caso, em âmbito estadual, né? Pode ter agências em âmbito federal, né? Estadual ou municipal. Tá? Tem a AGERGS, no caso, né? Ela que vai, claro, regular, fiscalizar, né? As operações, vai principalmente fiscalizar o cumprimento do contrato entre o poder concedente, né? E a concessionária, que é que vai explorar o serviço. Próximo. Uma vez que o poder concedente se decide pela concessão de serviços sob o regime de monopólio, ele tem de dar andamento ao processo de concessão, a qual, após executada, é avaliada pelo poder regulador, que faz cumprir as condições do contrato. E aí, verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. O que está errado aí? Não vejo. Onde é que está o erro aí? Não é após executada, é durante a execução. É bom de ter advogado na turma que o pessoal é preciso. Eu teria botado verdadeiro. Né? Durante a execução, claro, perfeito. Olha, eu não tinha percebido. Quem é que falou aí? O Christian? O Lisandro? Sim. Oi? Christian. Perfeito, claro, não é após executado. É durante a execução, claro, perfeito. Não tinha percebido, cara. Falso. Excelente. Próximo. O poder regulador tem a obrigação de zelar pelas regras estabelecidas setorialmente para a prestação do serviço de utilidade pública por parte de terceiros, garantindo a qualidade do serviço a ser prestado a um preço justo. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. Cabe ao órgão regulador a defesa e interpretação das regras, além da sugestão de novas regras que facilitem as relações e resolvam os conflitos entre os atores, incluindo também os possíveis conflitos com o poder concedente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Vamos ver. Alguém discorda? Não. Aqui tá. Esse aqui, onde é que está? É o próximo, né? É o 4.3 foi 4.4. Vem para nós, Silvio. Basicamente, a atuação do governo justifica-se com o objetivo de eliminar as chamadas distorções alocativas, isto é, na alocação de recursos, e distributivas e de promover a melhoria do padrão de vida da coletividade. Isso pode dar-se das seguintes formas: a atuação sobre a formação de preços, corrigindo externalidades via impostos e subsídios, tabelamentos, fixação de salário mínimo, preços mínimos, taxa de câmbio, taxa de juros. B. Complemento da iniciativa privada, principalmente de investimentos em infraestrutura básica, energia, estradas, etc., o qual, eventualmente, o setor privado não tem condições financeiras de assumir, seja pelo elevado montante de recursos necessários, seja em virtude do longo tempo de maturação do investimento, até que venha a propiciar retorno sobre o capital investido. C. Fornecimento de bens e serviços públicos, iluminação, água, saneamento básico, educação, justiça, segurança. Compra de bens e serviços do setor privado. O governo é, isoladamente, o maior agente do sistema e, portanto, o maior comprador de bens e serviços. E aí, pessoal? Todas as Eu coloquei a letra A. Botou A, Hernani? Mais alguém? Mais alguma resposta?
Bom, vamos lá. Eu falei agora há pouco, né? Alguém quer colocar alguma coisa ou não? Alguém quer ter a palavra? Bom, eu falei agora há pouco sobre falha de mercado, não falei? E quando eu falei de falha de mercado, eu falei de externalidades, não falei? Ou seja, o setor público ele pode atuar no mercado sobre o argumento da correção de externalidades. Então, como o Hernani falou, o A está certo, não tem erro nenhum, ok? Tem distorções alocativas, por quê? Porque tem um mau funcionamento do mercado, o mercado não funciona adequadamente, ok? Gerado pelas externalidades, sejam elas positivas ou negativas, a diferença entre o ótimo social e o ótimo privado, né? O que a sociedade deseja e o que o indivíduo, o que a pessoa jurídica, a empresa, aonde, como, quando ela maximiza do ponto de vista individual, né? E o interesse, o que é o interesse coletivo. Então, perfeito, o A está certo. Só que, Hernani, o B também está certo. Tá? O Estado, muitas vezes, ele se torna um complemento da iniciativa privada, justamente porque tem alguns bens e serviços de características públicas, ou, nesse caso, nem é bem devido a bens e serviços de características públicas, né? São bens e serviços de longa maturação, por exemplo, o retorno do capital financeiro é muito demorado. Tá? Isso aí, numa linguagem financeira, é chamado payback, né? É o prazo de retorno do negócio, prazo de retorno do investimento. Né? Então, muitas vezes, ou ainda, né, áreas onde tu não tem interesse por parte da iniciativa privada, vou dar um exemplo, né? Algumas empresas na área financeira, né, alguns bancos privados, eles não têm interesse algum de instalar agências em cidades onde são muito pobres ou tem uma população muito pequena, né, o volume de negócios é muito pequeno. Energia elétrica, por exemplo, a questão da Corsã, agora com a privatização, um debate muito interessante, como é que vai ser, né, no que se refere à Corsã, né, com a privatização, com a concessão de serviços para a iniciativa privada, pequenas cidades, né? Será que vai haver interesse por parte do privado em prestar serviços em cidades muito pequenas, que têm uma distância muito grande entre as residências, né? Tu tem uma área rural geralmente significativa, expressiva, né? Talvez não haja viabilidade econômica financeira, não haja interesse na operação, na exploração por parte do privado, né? Nessas pequenas cidades. Se discute, por exemplo, dentro da questão da privatização, talvez tenha que fazer o chamado subsídio cruzado, ou seja, se a empresa pegar um contrato lá de exploração de saneamento, lá, do tratamento da água, lá numa cidade como Caxias, que é uma cidade que tem economia de escala, por obrigação ela teria que pegar também uma cidade menor, ou seja, teria uma espécie de subsídio cruzado. Ela ganharia em Caxias, mas ela só poderia ganhar em Caxias se ela perdesse um pouco numa cidade menor. Isso foi mais ou menos o que aconteceu, pessoal, quando se lembram do programa de pedágio do governo Brito, o pessoal que é mais velho, quando foi criado os pedágios, os pedágios estaduais, não estou falando do pedágio da Freeway, mas estou falando, por exemplo, pedágio de Gramado, estou falando do pedágio que ia lá para Vacaria, tá? Tinha chamado para Passo Fundo, tá? Tinha os chamados pedágios estaduais. E nesse sistema dos pedágios estaduais, o que se fez? O que se bolou? Uma coisa bem interessante. A ideia de complementação, a ideia de subsídio cruzado. Se o cara pegava lá alguns trechos, lá Caxias, Farroupilha, pegava Lajeado, Passo Fundo, né, e por aí vai, ele também tinha por obrigação, dentro desse contrato, atender, fazer reparação, fazer restauração, né, em rodovias que tinham VDM, né, um volume diário médio, volume de
de veículos muito pequenos que não compensava sequer a instalação de uma praça de pedágio. Mas dentro do contrato, né, o Estado obrigava aquela concessionária a realizar algumas atividades de restauração, de conservação dessas rodovias. É o que a gente chama, nós economistas chamamos de subsídio cruzado. Então, nem sempre o setor privado tem interesse, né, em atuar em determinadas localidades, em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias. Então, se justifica aí a complementação da iniciativa privada. Bom, a gente também falou sobre bens e serviços de características públicas, já estou na C ali, né? Iluminação, água, saneamento, educação, justiça, segurança, que são bens e serviços divisíveis, custo marginal é desprezível, princípio da exclusão ou não é praticável ou é de difícil aplicação, né? Que mais? Não existe rivalidade no consumo, ou seja, uma série de características que justificam aí que esse bem ou serviço seja ofertado pela esfera pública, porque ele é melhor alocado se for ofertado pelo público do que for pelo privado. E, por último, né, compra de bens e serviços do setor privado. Né? Novamente, não está errado isso. A gente falou das vacinas aí, né, que tem todas as características de um bem privado, poderia ser ofertado exclusivamente pelo setor privado, mas devido ao mérito, né, devido ao fato de gerar externalidades positivas significativas para o coletivo, é tratado como se bem público fosse. Então, o setor público assume para si o papel. Outro exemplo é a merenda escolar, né? Outro exemplo clássico de bem de característica privada, de visibilidade, custo marginal positivo, princípio da exclusão é praticável, existe rivalidade no consumo, mas o setor público assume para si o papel de fornecedor desse bem de característica privada. Então, a 5.5, tá? Eu responderia para vocês como todas as alternativas anteriores. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma discordância? Não, só que, desculpa, só que é a 4.4 para os colegas depois se ver a gravação não se perder. Show de bola, Guria. Obrigado, desculpe. Próximo, qual é? A 4.5, professor. Essa aqui eu vou ter que dar uma revisada, pessoal. Eu já falei bastante sobre esses mercados, tá? Tentem responder, mas eu vou dar uma revisada nessa aqui. Eu não quero responder agora, quero responder com mais. Nem que eu grave um áudiozinho para vocês, ok? Vou deixar em stand-by essa aqui, tá? Hoje eu vejo essa com mais calma, porque eu estou com umas dúvidas em relação a essa. Não quero ficar na dúvida em responder para vocês. É que eu vou passar, depois eu prometo que eu, até bem antes do dia 21, eu respondo para vocês. 4.6. O transporte público em uma grande cidade representa uma política pública A, regulatória, B, distributiva, C, redistributiva, D, empreendedora e majoritária. O professor já tinha respondido ali a respeito, já tinha comentado, né? Regulatório, né? Regulatório. Isso aqui não tem dúvida nenhuma. Tá? Próximo. Professor, no caso da prestação do transporte público por uma empresa pública, como, por exemplo, a Carris em Porto Alegre, não seria uma política distributiva? A Carris, como é que falaste? No caso da prestação do transporte público, não como somente um regulador, o poder municipal, mas como prestador de serviço também. Digamos que Porto Alegre só houvesse a Carris. Não seria uma política pública distributiva? Não sei, cara. Se só tivesse a Carris, o que acontece? Eu falei um pouquinho sobre como é que funciona o sistema de transporte. Eu falei sobre IPK, sabe? Falei sobre câmara de compensação para vocês ou não? Não. No caso a Carris, aliás, eu descobri,
Alguém aí já foi a Lisboa? Não tem uma Carris ali no transporte? Carris tem a ver com ferrovia, né? Com transporte em trilhos, né? Tem Carris em Lisboa, né? Se vocês tiverem cuidado de observar isso. Eu acredito que no início Porto Alegre só tinha o transporte público, né? Só tinha a Carris. À medida que a cidade foi crescendo e a Carris não conseguiu atender as demandas, né, as novas demandas de transporte coletivo, surgiu as empresas privadas chamadas permissionárias. Acredito eu, teria que olhar direitinho. Tá? O que acontece é o seguinte, no caso da Carris, o que nós temos aí em Porto Alegre? Em Porto Alegre nós temos uma característica. Sempre que eu falei de subsídio cruzado para vocês, Porto Alegre, desde o início dos anos 80, tem a chamada tarifa social. O que é essa tal de tarifa social? É uma tarifa única. Tá? Então, independente do itinerário, tu tem o chamado a tarifa social. Então, eu, Ricardo, que dificilmente vou para Restinga, dificilmente vou para Loma do Pinheiro, dificilmente vou lá para Cavalhado, Assunção, ou seja, regiões mais distantes, eu pago a mesma coisa saindo aqui do centro da cidade, indo até o Bonfim, indo até Moinhos de Vento, do que um cidadão que trabalha, sei lá, uma pessoa, um vigilante, um porteiro de edifício que muitas vezes mora na Restinga e vai ter que trabalhar no centro ou no Moinhos de Vento. Ou seja, existe essa tarifa social. Por isso que existe em Porto Alegre uma Câmara de Compensação. A Câmara de Compensação estabelece um equilíbrio financeiro entre as empresas que atuam no sistema de transporte coletivo. Por que estabelece um equilíbrio? Porque é o seguinte, existe uma coisa chamada IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Uma empresa que opera, sei lá, Porto Alegre, Centro, Restinga, essa geralmente tem um IPK mais baixo, o índice de passageiro por quilômetro muito menor. Por exemplo, é o cara que é o vigilante que trabalhou o dia inteiro ali no centro, no prédio do professor, ali na Duque, tá? E vai pegar o ônibus e vai lá para Restinga. Esse cara sentou no ônibus, ele só vai sair na Restinga. Ele vai ter andado ali 20, 30 quilômetros, sentadinho ou não, de pé, ocupando um espaço. Já o Ricardo, o Christian, sei lá, mais alguém que vai ali pegar, vai lá no médico, no Moinhos, vai visitar um amigo em Petrópolis, se a gente observar, né, dentro do ônibus, a gente vê que tem uma alta rotatividade. O pessoal está entrando e saindo constantemente. Tá? Ou seja, o índice de passageiro por quilômetro é muito maior. Tá? Consequentemente, é muito mais rentável uma linha de ônibus que faz centro Petrópolis, centro Moinhos, centro Bonfim, do que uma linha centro Restinga, centro Loma do Pinheiro, centro, sei lá o que, Assunção, assim por diante. Entenderam ou não? É por isso que tem essa chamada Câmara de Compensação, ou seja, tem um mecanismo de ajuste que transfere valores das linhas mais lucrativas para as linhas menos lucrativas. Dentro dessa lógica, tu teria uma certa redistribuição, mas não uma redistribuição entre pessoas, redistribuição entre empresas que atuam no sistema de transporte coletivo. Entendeu? Entendido, obrigado. Sabiam disso ou não? Sabiam disso, pessoal? Nem ideia. Não tinha ideia disso? Tu tem, basicamente, isso é um subsídio cruzado, uma ideia antiga que Porto Alegre tem, né? E que funcionou durante muito tempo enquanto tu não tinha outro sistema de transporte. Agora, com o Uber, né? Evidentemente que todo o sistema de transporte coletivo em Porto Alegre está entrando em colapso, né? Caiu muito, muitas isenções, muito isso, muito aquilo. Caiu, se tornou praticamente inviável o sistema de transporte, né? O custo muito alto, à medida que aumenta o custo, as pessoas se deslocam substituem, né, o ônibus por outro sistema de transporte. Aliás, tem
tem uma... Acho que essa semana começou a vigorar a questão dos ônibus com ar-condicionado. Não sei, teve uma norma, não sei o que aconteceu, que a prefeitura agora estabeleceu aí, mas tudo isso, claro, implica em custo, né? Implica numa elevação dos custos associados à prestação desse serviço. Ficou claro, Cristian? Então, mas eu acho que a melhor resposta, sem dúvida, é poder regulatório, ok? Próxima, Silvio. 4.7. Existem alguns bens que o mercado comum não pode fornecer. Deste modo, a presença do Estado é necessária ou quando não leva a uma justa distribuição de renda. A. Função alocativa. B. Função distributiva. Ali eu acredito que seja C. Está como A, mas aqui é C. Aqui é C. Função estabilizadora. Função estabilizadora. Tá? Vai lá. Desculpa, estou te atrapalhando. Vai lá. Tudo bem, professor. Função estabilizadora. Eu acredito que a função estabilizadora seja a primeira lá. Está relacionado com a intervenção do Estado na economia para alterar níveis de emprego e preços. E essa intervenção é feita como instrumento de política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas. Alguma dúvida quanto a isso? Sim ou não, pessoal? Não. Não. Então vamos botar aqui C. Ok? Tranquilo? Aham. A próxima qual é? A alternativa A é essa segunda: fornece bens e serviços não oferecidos adequadamente pelo mercado privado, impossibilita teoricamente excluir indivíduos de consumos, própria para que todos tenham acesso a produtos supostamente mais difíceis de adquirir. Exemplo: saúde, saneamento e nutrição. Perfeito. Tá? E a última é a função distributiva. Tranquilo? Tranquilo. Próximo. Está terminando, né? Sim. Olha lá, vamos terminar aqui. Pode ler. 4.8. Julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso. No Brasil, nos últimos anos, ocorreu um aumento substancial da dívida pública dos estados e municípios, provocado pelos déficits elevados desses governos subnacionais. E aí, verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. O financiamento do déficit público por meio de empréstimos junto ao setor privado conduz à depreciação da moeda nacional e ao aumento de taxa de juros, e, desse modo, contribui para expandir o déficit em conta corrente. É um linguajar bem detalhado, bem complicado, mas a gente já falou sobre isso. No momento em que tu emite títulos públicos, tu está dizendo, o setor público está dizendo o seguinte: Ricardo, me empresta um dinheiro, Silvio, me empresta um dinheiro. A gente aplica no CDB, aplica no Tesouro Direto, a gente está, na verdade, emprestando dinheiro para o governo, acreditando que o governo vai pagar os juros e vai pagar o principal da dívida dele. Tá? É isso que a gente quer, independente de qual seja o governo. Mas entrou um governo de esquerda, entrou um governo de centro, entrou um governo corrupto, entrou um governo de direita. Não me interessa. Eu tenho uma relação, eu tenho um contrato com o governo. Independente do governo que tenha feito isso, eu tenho o governo ele tem a obrigação de cumprir, né, o contrato, independente da lógica política. O que ele pode fazer é estabelecer: olha, a partir de agora eu vou mudar, não quero mais essa relação é perniciosa, é prejudicial para o Estado, tá? Mas, ao fim e ao cabo, é isso. Então, né, tu tem empréstimo, setor privado empréstimo. Na medida em que esse volume de empréstimos se torna muito grande, tá? Na medida em que o Estado começa a se endividar muito, isso gera instabilidade, gera insegurança econômica, gera incertezas, consequentemente a depreciação da moeda e o aumento da taxa de juros, principalmente da taxa básica, ela é previsível, ela é provável, ou seja, aqui eu tenho, novamente, a gente pode assumir como verdadeiro. Bom, próximo. Sim.
O déficit público primário reduz a poupança nacional, provocando queda da taxa de juros reais. Não provar ao contrário. Na medida que quanto maior o déficit público, maior é a incerteza do mercado. Quanto maior é a incerteza do mercado, maior é a taxa de juros reais. Mas eu vou... tu quer dinheiro meu? Pô, tu tá aí se endividando ano após ano, mês após mês. Tu quer mais dinheiro meu? Tudo bem. Mas tu vai me dar um juro cada vez mais alto. Falso. Próximo. Com relação aos conceitos de variável estoque e variável fluxo, pode-se afirmar que o déficit público é necessariamente uma variável fluxo, ao passo que a dívida pública é necessariamente uma variável estoque. É verdadeiro isso. A gente conversou justamente isso, né, pessoal? O que é estoque e o que é fluxo. Estoque é um montante de dívida que eu tenho. Fluxo é aquilo que eu gero, né, ano após ano. Então, quando eu faço a medição do meu déficit, na verdade, das dívidas que eu acumulei durante aquele exercício fiscal, durante aquele exercício financeiro, aqui é o fluxo de recursos que entrou menos o fluxo de recursos que saí. Se o sinal é negativo, significa que eu tive um déficit. Esse déficit, se não for pago, ele vira o chamado estoque da dívida, seja da dívida externa, se for em moeda estrangeira, né? Seja da dívida interna, se for em moeda doméstica. Último. A razão da dívida pública em relação ao PNB, que mensura a magnitude da dívida relativa ao tamanho da economia, aumenta quando a taxa de crescimento da economia eleva-se e quando o superávit primário aumenta. Errado, falso, né, pessoal? Isso aqui, se lembra que eu falei sobre coeficiente de endividamento público? O que é o chamado coeficiente de endividamento? Eu falei da Grécia, falei da Itália, falei da Espanha, falei de países que tiveram um grau de endividamento absurdo, mais de 100% do PIB, tá? E que, consequentemente, geraram uma estabilidade muito grande no sistema financeiro internacional, em particular no sistema financeiro europeu, né? Na medida em que eu aumento esse endividamento, tá? A situação piora. Mas, se eu tenho o aumento da taxa de crescimento, o aumento do PIB, se eu tenho o superávit primário, ao contrário, a razão da dívida pública em relação ao PIB, ao PNB, não vai aumentar, mas sim vai diminuir. Então, isso aqui é falso. A última é falso. Próxima. Terminou? Não tem mais, terminou, professor. Tá. Algum questionamento em relação a essa última questão? Alguma observação? Bom, então já estamos aí no adiantado da hora, aí, quase 1h30, mais de 1h30. Pessoal, quero agradecer a vocês aí, quero deixar vocês aí à disposição de colocar alguma palavra, algum questionamento, alguma dúvida ainda que falte, né? Acho que eu coloquei o que era possível dentro do meu conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do curso, né? Principalmente da minha disciplina, e sei que vocês continuarão estudando, né? Semestre que vem. Então, a palavra de vocês aí para a gente encerrar o semestre e encerrar o ano. Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Lisandro, pode falar. Só agradecer. Muito obrigado pelo compartilhar de conhecimentos. Aí acho que foi uma disciplina bem interessante. Né? Acho que abriu bastante coisa. Né? Como eu te comentei dias atrás, aí, eu fiz uma disciplina de macro recentemente com o Carlos Horn, e ele pegou uma linha muito, assim, gostei bastante da linha dele, mas pegando a tua disciplina agora, acho que a forma como tu abordou abriu muita coisa, né, que complementa bastante. Acho que esse olhar que traz vários itens, a questão de assim, a parte econômica, fiscal, tributária, abrir esse leque para nós, acho que foi muito interessante, então te agradeço bastante mesmo. Imagina, eu que agradeço a atenção de vocês. Mais alguém quer comentar? Concordo 100%.
Eu também. Eu até estava escrevendo ali, professor, mas eu queria agradecer bastante, assim, né, essa disponibilidade tua também. E, né, eu vou ser muito honesta, assim, para mim era do zero, sabe? Do zero total. Tenho muito interesse, mas é só no que eu consigo procurar no meu limite de entendimento, né? E foi muito importante, não só profissionalmente, mas também para a vida, assim, né? Ter entrado em contato e ter tido essa disponibilidade de fazer umas perguntas ainda que parecessem muito bestas, né? Mas é isso, muito obrigada mesmo pela, né, pela paciência aí com a gente e disponibilidade. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. A gente, como eu digo, eu sou um cara de formação até mais liberal do que estatizante, mas eu acho assim o papel do quando a gente oferta um serviço público, a gente tem que ofertar um serviço público de qualidade. A UERJ é uma universidade estadual, é cara para a sociedade, né? E o mínimo que os professores, né, e para vocês que estão recebendo esse curso de graça, né, é se esforçar. Isso aí, a sociedade está nos ofertando isso, está me garantindo um salário, está me garantindo uma remuneração que eu recebo com constância, com regularidade, e vocês estão recebendo um curso com os mais variados professores, com as mais variadas áreas de conhecimento, né? E a sociedade é que está nos proporcionando isso. Então, em respeito à sociedade, né, a gente tem a obrigação de produzir, de sermos produtivos, né, e retornarmos a ela esse esforço que ela faz. Né? No caso aqui, a sociedade gaúcha, porque o dinheiro é um dinheiro estadual. Então, desde já agradeço muito a atenção de vocês, realmente, pessoal. Tá? Muito obrigado por tudo. Umas boas férias aí, um bom Natal, uma boa virada de ano, e aí, quem sabe ano que vem a gente se vê de novo aí na faculdade, né, não sei se vocês terão aulas presenciais, provavelmente terão, e aqueles que quiserem, né, de alguma forma receber a minha orientação ou orientação, saibam que eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Professor, a tarefa tem que ser entregue até o dia 20, né? 21. Eu botei 21 no modem. Tá bom, beleza. Valeu, cara. Muito 21, obrigado, tá. muito bom. E ainda tem aquela questãozinha que eu vou ter que dar uma olhadinha para você. Se alguém quiser me ajudar e colocar e pesquisar, é interessante até para o debate ficar mais produtivo, ok? Aí pode colocar, inclusive, no nosso grupo ali do WhatsApp. Tá? Mas eu provavelmente vou fazer um áudio ali no WhatsApp explicando a questão e dando a resposta do gabarito para vocês, ok? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Abraço aí, valeu. Então, pessoal, boas festas. Boas festas para todos. Boas férias. Boas festas.